Policial condenado pede um último abraço à filha e o que ocorre a seguir é chocante. As luzes fluorescentes do presídio piscavam de maneira inquietante, como se estivessem cientes do que estava prestes a acontecer. Rafael, um respeitado detetive, sentado em uma cela escura, com as marcas da prisão em seu rosto cansado, aguardava ansiosamente pela visita de sua única filha, Clara. A condenação por um crime que não cometeu o mergulhara em um abismo de desespero. A corrupção na própria polícia tinha sido a verdadeira responsável pela sua queda, mas a verdade parecia tão distante quanto o último brilho do dia. Como tudo isso pôde acontecer comigo? Ele se perguntava, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Naquele dia, a atmosfera estava carregada de emoção. Clara, com os olhos inchados de chorar, finalmente entrou na sala de visitantes. O coração de Rafael acelerou e ele se esforçou para manter a compostura. Ao encontrar o olhar dela, viu uma mistura de amor e dor. A conexão entre pai e filha era palpável, mas também pesada com a culpa e o desespero. Pai, eu não sei como isso aconteceu, começou Clara, a voz tremendo. Mas antes que pudesse terminar, Rafael interrompeu. Clara, eu só preciso de um último abraço. Ele estendeu os braços, seu pedido carregado de uma urgência que cortava a sala como uma faca. Ela hesitou, o nó na garganta a impedia de se mover. Mas ao olhar para aquele homem que sempre fora seu herói, deixou suas reservas de lado. Correu até ele e, no calor daquele abraço, Rafael sentiu um fio de esperança pulsar dentro de si. Mas no momento em que seus corpos se uniram, Clara percebeu algo frio e metálico caindo do bolso do pai. O coração dela disparou ao ver que era uma pequena ficha de informação. Pai, o que é isso? Ela sussurrou, segurando a ficha como se fosse um bilhete do destino. Rafael, pálido como um fantasma, tentou recuperar o objeto, mas era tarde demais. Clara olhou para a ficha e viu um nome: Silas. Um nome que nunca tinha ouvido, mas que agora ecoava como um alerta de algo muito maior. Quem é Silas? Perguntou, a incredulidade dançando em seu olhar. Rafael hesitou, os olhos cheios de medo. Não, Clara, é perigoso. Ele tentou se afastar, mas a determinação da filha estava acesa. Você me faz prometer que não vai investigar. Por favor. Desesperada, Clara soltou a ficha, mas em seu coração, uma chama tinha se acendido. A despedida foi abrupta quando o guarda anunciou o tempo limite. O abraço, que era para ser um consolo, se tornou um peso esmagador. E Rafael viu sua filha saindo, a sombra de sua presença se desvanecendo. Ao voltar para sua cela, ele enfrentou uma tempestade interna. Os demônios do passado não o deixavam em paz, e o peso da juventude perdida de Clara o consumia. A imagem de sua filha se transformando numa investigadora o apavorava. Ele sabia que Clara estava a um passo de descobrir a verdade, mas a verdade poderia ser mortal. E naquele mesmo instante em que sua mente girava, o telefone na cela vibrou. Era uma mensagem anônima. Pare de investigar, ou você se arrependerá. O aviso parecia uma sombra ameaçadora, dando um nó ainda mais apertado em seu peito. Clara olhou para a tela do celular, as palavras ecoando em sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica que levou à condenação de Rafael? A urgência de descobrir a verdade pulsava. Poderia ela desvendar a corrupção antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração disparar ao olhar para o celular. A mensagem ecoava em sua mente, pesada como um fardo que ela não sabia se podia carregar. Pare de investigar, ou você se arrependerá. O pânico crescia, mas a adrenalina também. O que realmente aconteceu naquela noite? As perguntas voavam em sua cabeça, cada uma mais urgente que a outra. Mas a verdade é que ela não podia desistir agora. O que estava à espreita era maior do que ela, e isso a fascinava e aterrorizava. Nesse momento, decidiu que tudo valeria a pena. Com as mãos trêmulas, ela encaixou sua mochila nas costas. Não era mais uma simples jovem em busca do pai perdido. Agora era uma mulher em busca da verdade. Clara se despediu da ideia de voltar para casa e ignorar tudo. Ela tinha um objetivo. Ao deixar o presídio, a noite estava escura. As luzes da rua brilhavam como estrelas distantes. Mas a escuridão tinha seus próprios segredos. E do outro lado da esquina, um carro preto estacionado despertou sua desconfiança. Ele parecia fora do lugar, quase observador. Clara hesitou, mas não poderia recuar. A pressa tomou conta dela enquanto seguia pela calçada, o som dos próprios passos ecoando em sua mente. Silas. O nome repetia-se como um mantra. Assim que virou a esquina, um movimento a fez parar. Do carro, uma figura conhecida emergiu. Marco, o parceiro de Rafael. O rosto dele estava sombrio, e seus olhos, normalmente cheios de bravura, agora escondiam um misto de preocupação e algo mais sombrio. Clara, ele chamou, mas seu tom não era amigável. O que você está fazendo aqui? Eu estou atrás da verdade. Eu preciso saber o que aconteceu com meu pai. Clara respondeu, firme, mas um frio na espinha se instalou. Marco se aproximou, e ela notou a tensão. O que você sabe sobre Silas? Ele hesitou, e em um movimento rápido, olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Saia daqui, Clara. Não é seguro para você. Antes que ela pudesse protestar, um estrondo cortou a quietude da noite. Uma explosão distante danificou a paz da cidade, e um clarão a fez se encolher. O carro preto explodiu. Chamas iluminaram a rua. E um calor intenso tomou conta do ar. Gritos e sirenes encheram o ambiente, e Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Em meio ao caos, Clara virou-se rapidamente para Marco, mas ele estava paralisado, os olhos fixos no carro em chamas. "O que foi isso?" ela gritou, a incerteza transparecendo em cada palavra. "Silas", ele murmurou, sua expressão se transformando. Eu não sabia que eles viriam assim." Clara ficou perplexa. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de forma tragicamente rápida. Você sabia sobre meu pai e não me disse. O que mais você esconde?" Ele a olhou e por um instante a conexão dela com ele se desfez. O que havia antes, um aliado, agora parecia uma ameaça. Clara sentiu o coração apertar, a confiança se desvanecendo. A linha entre certo e errado tornava-se quase invisível. "Clara, eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto", ele implorou. Mas a fé dela estava em ruínas, e o que quer que Marco soubesse, ela não poderia confiar mais. Ela começou a se afastar, decidida a buscar respostas que não teriam um preço tão alto. A urgência crescia, e algo lhe dizia que eles estavam sendo observados. O círculo do mistério se tornava mais apertado enquanto caminhava pelo labirinto da corrupção em que seu pai havia se afundado. E então, em meio ao horror que continuava a se desenrolar, ela viu uma sombra se afastando na calçada. Uma silhueta familiar, um olhar que a paralisou em choque. "Pai?" O grito dela ecoou na noite, mas o silêncio se instalou, e a verdade finalmente começou a se desenrolar. "Pai!" O grito de Clara atravessou a noite como um eco ensurdecedor. A figura que ela reconheceu aos poucos não era uma ilusão. Era Rafael, seu pai,
mas ele estava diferente. O semblante que antes era tão forte e seguro, agora carregava um traço de desespero que ela nunca imaginou ver em seus olhos. Clara, ele chamou, o tom de sua voz misturando-se ao caos da explosão que ainda ecoava nas ruas. Você não deveria estar aqui. Ela estava paralisada, uma tempestade de emoções a invadia. Pai, o que você está fazendo aqui? Você está livre? A esperança era quase insuportável, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Não é seguro, disse ele, olhando rapidamente ao redor, como se a cada segundo estivesse à espreita de um perigo letal. Você precisa ir, agora. Não posso. O desespero dela se misturava com a necessidade de entender o que estava acontecendo. Por que essas pessoas estão tentando matar você? O que está acontecendo com Silas? Rafael se aproximou, e a agitação em seu corpo era palpável. Clara, tudo o que você sabe está errado. Eu não fui o único a ser condenado. Eles sabem que eu sou inocente, e vão fazer de tudo para silenciar quem conhece a verdade. E você? Ele hesitou, a voz falhando. Você está em perigo. Uma sirene distante quebrou o silêncio, fazendo Clara se sentir desamparada. Pai, eu não vou deixar isso assim. Eu vou descobrir a verdade. Eu vou. Então, um estalo, seguido por um grito, cortou a escuridão. Clara virou-se, horrorizada ao ver que Marco, o parceiro de Rafael, estava no chão, uma poça de sangue se espalhando sob ele. Olhares aterrorizados se cruzaram entre eles. Não! Rafael gritou, ligando os pontos. Contudo, Clara estava em choque, sem entender. Marco tinha se tornado uma vítima de algo muito maior do que ela imaginava. Marco! Ela se jogou ao lado dele, mas Rafael a puxou de volta. É uma armadilha. Eles querem você também. As palavras dele a atingiram como um golpe. E enquanto ela lutava contra a realidade que estava prestes a desmoronar, um grupo de figuras apareceu no final da rua. Eram 3 homens, todos de preto, com expressões frias e determinadas. Você, um deles gritou, apontando para Rafael. Você deveria ter ficado fora disso. Os 2 correram em direções opostas, mas foi Clara quem. Sentiu que tinham cruzado uma linha intransponível. Pai! Ela gritou, sua voz involuntariamente se unindo ao som da sirene que agora se aproximava. Rafael fez uma pausa, seus olhos cheios de uma tristeza profunda enquanto ele fitava a filha. Clara, o que vou te contar é sobre Silas. É mais complicado do que você pensa. Eu não sou o que você acredita. O mundo parou por um segundo. O que você quer dizer? Silas, ele é meu irmão. A revelação dele caiu como um raio em um céu limpo, cada palavra pesando mais que a anterior. Todo o universo de Clara desmoronou. Todas as verdades que ela tinha guardado não eram verdades. Ele está no meio disso tudo. E não é um homem bom como você pensa. Antes que ela pudesse processar. Os homens estavam mais perto. Um deles puxou uma arma, e o pânico a invadiu. Saia daqui, agora! Rafael gritou, empurrando Clara em direção à saída. Mas a mensagem ecoava em seu coração como um tambor. Silas, o que isso significava para tudo que ela conhecia. A linha entre heróis e vilões estava se desfazendo, e a verdade, agora mais obscura do que nunca, parecia prestes a engoli-la. Com a adrenalina pulsando e a sensação de que o tempo estava se esgotando, Clara hesitou um instante, mas decidiu correr. Rafael, agora mais uma vez um estranho, se tornava uma sombra na noite. Enquanto ela fugia, a mão quente da verdade escorregava através de seus dedos, e as consequências do que acabara de ouvir ameaçavam embaralhar tudo. Fugindo, Clara percebeu que a pergunta crucial ainda estava pairando no ar. Como ela poderia confiar em alguém quando tudo sobre sua vida podia ser uma mentira? Clara correu, o coração quase pulando pela boca. As vozes atrás dela ecoavam como um alerta desesperado, mas a única coisa que conseguia pensar
era em escapar. Silas. O nome ainda reverberava em sua mente misturado ao som das sirenes. O que sua vida tinha se tornado? As ruas formavam um labirinto que ela precisava atravessar. Mas a verdade estava se aproximando, e era mais aterradora do que um pesadelo. Ela virou em uma esquina, o concreto sob seus pés pesado e ameaçador. O ar estava repleto de fumaça, e o cheiro de queimado invadia suas narinas. Clara queria entender, mas o mistério estava tão denso que dava para cortar com uma faca. O que teria feito seu pai correr para fora da prisão? E agora, quem eram aquelas pessoas que pareciam tão focadas em destruí-lo? Pai! A voz dela ecoou na escuridão, mas só o vazio respondeu. Foi então que uma mão fria agarrou seu braço. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz era de um dos homens de preto, e o olhar dele era como gelo. Solta ela! Outra voz gritou, e uma figura mais familiar apareceu. Marco. Ele estava pálido, com o rosto contraído de dor e medo. Marco, por favor, o que está acontecendo? Eles estão atrás de nós, ele gritou, puxando-a para um lado. Mas Clara não conseguia pensar. Olhou para o homem que a segurava e viu um ímpeto de reconhecimento em seus olhos. Você é o parceiro do meu pai, não é? Não é hora para isso, ele respondeu. Mas o tom dele mudara. Precisamos sair daqui. Um estrondo a fez pular. As chamas do carro explosivo iluminavam a cena grotesca, revelando mais sombras se movendo. Clara sentia o pânico tomando conta, a adrenalina correndo em suas veias. O que estava acontecendo? O clima estava prestes a mudar mais uma vez, e ela sabia disso. Escuta. Marco inclinou-se e sussurrou. Silas está atrás de você. Ele está mais perto do que você pensa. E há algo que você precisa saber. A expressão dele era grave, e Clara sentiu um nó na garganta. Que você quer dizer? Antes que a resposta pudesse sair de sua boca, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um segundo carro explodiu bem em frente a eles e a pressão da onda de choque os jogou para trás. Clara bateu a cabeça. A confusão a envolveu. Mas havia algo mais. Uma imagem se formando em sua mente. Clara, nós temos que sair. Marco gritou novamente, puxando-a. E enquanto corria, Clara alcançou seu celular numa tentativa de captar a realidade ao seu redor. As mensagens de texto a lembraram da urgência da situação. Pare de investigar ou você se arrependerá. Ela olhou para Marco, o coração disparado. Você sabia sobre meu pai e sobre Silas? O que mais está escondendo? A voz dela estava carregada de emoção, mas a verdade era que a fúria estava em suas veias. Olha, eu não posso explicar agora, mas o que estou prestes a te dizer vai mudar tudo. Ele hesitou. O olhar dele pulsava com um misto de desespero e determinação. Por favor, só me diga. Clara estava quase implorando. A tensão estava alta. As sombras estavam mais próximas. E o tempo se esgotava. Silas não é só seu tio. Ele é seu pai. A revelação deixou Clara paralisada. O que ele acabara de dizer era como um golpe no estômago. Era impensável, devastador. Seu próprio sangue atraindo? O que você quer dizer com isso? A voz dela falhou, e uma onda de raiva e confusão a tomou. Marco abriu a boca, mas antes que qualquer palavra pudesse sair, os homens de preto apareceram novamente, em uma formação que bloqueava cada saída. A percepção de que todo aquele caos era uma armadilha se instalou. Clara, a verdade é perigosa. E se você souber, eles não vão parar até que você fique silenciosa também, Marco sussurrou com uma súbita vulnerabilidade que a surpreendeu. Não, eu preciso saber, não posso me calar, não depois de tudo isso. O olhar determinado dela era firme, mas o medo também estava ali. Em um instante, uma explosão. Uma luz ofuscante inunda a cena e Clara se viu jogada novamente,
o corpo quase voando, enquanto tudo ao redor dela começava a ruir. O caos estava aqui de novo. E a única certeza que ela tinha era que a verdadeira batalha estava começando. E então tudo ficou escuro. Clara se viu cercada pela escuridão e pela dúvida, lutando para entender quem realmente era e o que a esperava ao despertar. Quem eram os aliados e os inimigos? Com um peso no coração e a mente em colapso, a única resposta que ela tinha era que tudo estava prestes a mudar para sempre. Clara se viu subitamente envolta em um mar de escuridão, mas de alguma forma tudo parecia mais claro. A explosão a havia jogado longe, o corpo dolorido e a mente confusa. A última coisa que ela lembrava era de Marco dizendo algo sobre Silas, algo que mudaria tudo. Quando a poeira finalmente assentou, ela se arrastou de volta para a realidade. Marco, ela gritou, seu coração acelerando ao olhar ao redor. Não havia sinal dele. Cada passo em direção ao caos aumentava seu pânico. As sirenes soavam mais próximas. As chamas dançavam como um espectro em seu campo de visão. Mas o que realmente a consumia era a imagem do pai e a revelação de que Silas poderia ser alguém mais próximo do que tinha imaginado. Clara sacudiu a cabeça para afastar a confusão. Se Silas era tio dela, o que mais isso significava? Por que Rafael, seu pai, havia fugido? Naquele momento a respiração dela ficou curta. Era como se um peso indescritível a puxasse para baixo. Silas era uma conexão obscura entre o passado e o presente. Uma conexão que poderia não ser apenas familiar, mas corrosiva. Antes que pudesse processar, o movimento à sua esquerda chamou sua atenção. Na sombra de um beco, uma figura encapuzada emergiu. A silhueta tinha um ar familiar, e um frio a percorreu. Clara, a voz ressoou suavemente como um sussurro permeado de tensão. Era Silas, o homem que ela nunca havia conhecido, estava bem diante dela. Quem é você? A incredulidade sobressaiu em sua fala, mas a impecável forma como ele permaneceu ali, impassível e frio, fez o pânico subir novamente. Você está procurando as respostas que não pode compreender, ele disse, os olhos dele brilhando sinistramente sob a luz das chamas. Ela hesitou, a dúvida e a raiva emaranhadas. O que você sabe sobre meu pai? Sobre a verdade. Eu sei mais do que você imagina, disse Silas, dando um passo à frente. A verdade é um animal selvagem. Se você não cuidar, pode te devorar. A mão dele se moveu lentamente para o capuz, e ao retirá-lo, Clara ficou atônita. O homem diante dela não era apenas uma figura de histórias sombrias. Ele era um homem de meia-idade, com uma expressão intrigantemente familiar. O semblante de Silas era idêntico ao de Rafael, mas com um toque sombrio. A sensação de estar em uma cena de pesadelo aumentou. Silas, ela sussurrou, os olhos arregalados. Você é meu tio? As palavras saíram como um eco interminável. Ele sorriu, mas foi um sorriso que não refletiu qualquer alegria. Você não entende, Clara. Seu pai te escondeu para te proteger. Eu sou o que ele nunca quis que você soubesse. A voz dele parecia um veneno sutil, e Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. A revelação a atingiu como um relâmpago. Proteger de quê? Ao mesmo tempo em que perguntava, algo dentro dela começou a desmoronar. As histórias contadas sobre o pai, os relatos de bravura e lealdade, agora pareciam meras sombras sem substância. Por que você está fazendo isso? Um pai que, em última análise, poderia ser a fonte de todo o horror. Silas começou a rir, mas era um riso doentio. Por que você é a chave, Clara? Você precisa entender que cada resposta que procura pode lhe custar tudo. O coração dela parou. Custar tudo? Uma onda de negação a envolveu. Como assim? Nesse momento, uma sombra se moveu rapidamente atrás de Silas. Clara mal teve tempo para reagir. Um tiro ecoou, e Silas caiu sem vida, os olhos arregalados em choque. Clara gritou, mas estava presa em seus próprios pensamentos.
Quando Apuê assentou novamente, um homem surgiu, um dos homens de preto que tinham visto anteriormente. Ele olhou para Clara, a fúria nos olhos. Agora você vai pagar por tudo o que sabe. As palavras dele cortaram ar como uma lâmina afiada. O mundo de Clara desmoronou mais uma vez. Ela tinha perdido tudo em um átimo de segundo. A verdade não apenas tinha se revelado, ela havia mostrado seu lado mais cruel. Com Silas morto, havia mais perguntas do que respostas. Quem realmente estava por trás de tudo? E o que mais seu pai estava escondendo? Clara sentiu a pressão do perigo se aproximando. As chamas se espalhavam, e a noite tinha se transformado em um pesadelo. A única coisa clara era que agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade, ou morrendo no processo. O caos a cercava e ela estava completamente sozinha em sua jornada. De repente, as linhas entre amigos e inimigos estavam mais confusas do que nunca. E com a mente turvada pela perda, e o medo, um pensamento a atormentava. Quem era realmente Rafael? E o que Silas pretendia antes de ser interrompido? Clara ficou paralisada, horrorizada com o que acabara de acontecer. Silas estava no chão, sem vida, e a figura imponente do homem de preto diante dela parecia se intensificar. Agora você vai pagar por tudo o que sabe. As palavras dele cortaram a ar como uma lâmina. Ela sentiu o medo tomando conta, o coração batendo descontroladamente enquanto tentava encontrar uma saída. Não! O que você quer de mim? Ela gritou, a voz ecoando na escuridão. O homem avançou, decidido a cumprir alguma ordem obscura que ninguém mais poderia entender. Mas antes que ele pudesse chegar mais perto, a noite ficou ainda mais caótica. Um grupo de homens emergiu de um canto, exatamente como as sombras que cercavam sua vida. Rápido! Para cá! Uma voz familiar penetrou o frenesim. Era Marco, sua expressão transcendente em um misto de terror e determinação. Clara não hesitou e correu em sua direção, agarrando a mão dele assim que alcançou. Você não pode ficar aqui, ele gritou, puxando-a para um beco escuro. Enquanto corriam, Clara sentiu a adrenalina disparar. Mas no fundo, seu mundo estava se despedaçando. Silas, ele é meu tio. A revelação a atormentava. Ele estava tentando me alertar e... Ela hesitou. Pensou nas palavras comentadas por Rafael e a súbita revelação de que Silas era, de fato, mais do que um simples estranho. Clara, a gente precisa se concentrar. Marco a interrompeu, seu tom de urgência ressoando em seus ouvidos. Silas não era o único. Você tem que entender. Seu pai não é quem você pensa. Ele olhou para trás, seu medo intensificando-se. A verdade sobre ele é muito mais obscura. Como assim? O que você está dizendo? A confusão misturava-se à raiva. Como ele podia brincar com sua percepção de realidade nesse momento? Eu estava me envolvendo numa operação secreta. Seu pai, Rafael, ele não é apenas um detetive. Ele se envolveu em algo muito profundo e traiçoeiro. Marco começou a explicar, mas suas palavras eram atropeladas pela pressão do momento. Silas era um agente, mas na verdade ele era um informante do lado errado. Ele manipulou o jogo de forma a forçar Rafael a cair, e agora você pode ser o próximo. Parece ridículo. Clara balançou a cabeça numa mistura de descrença e terror. Você está dizendo que meu pai é um criminoso? Não é isso. Ele não é um bandido como você já pensa. Mas ele se envolveu em algo maior. Algo que fez com que se tornasse um alvo. Uma expressão de dor atravessou o rosto de Marco. Se você entender o que realmente aconteceu, talvez possa salvá-lo. No meio da confusão, um som estrondoso cortou o ar. Clara virou-se. Outro carro estava se aproximando em alta velocidade, os faróis ofuscando sua visão. O que é isso? Ela gritou. Mas Marco já tinha pegado sua mão, puxando-a para longe. O carro parou e figuras saíram, a postura deles afirmando uma intenção visceral. Então alguém do carro começou a gritar.
Achei que tinha se livrado de você, Rafael. Agora vamos acabar com isso. A voz era familiar. Clara sentiu um frio na espinha ao reconhecer quem estava ali. Era Ethan, o superior de Rafael, um homem que ela sempre acreditou ser alguém digno de confiança. Você está atrás dele. Você está atrás de mim. Clara gritou, o pânico se apoderando dela. As ações tornaram-se rápidas. A tensão era palpável, como se a noite em si soubesse que algo mais profundo estava prestes a se desenrolar. Clara, você precisa correr. Marco a livrou. Neste momento, tudo girava e o tempo se desdobrava. E aos poucos, como um truque maligno, o que parecia ser um aliado transformou-se em um inimigo. As balas começaram a voar, e Clara se viu no meio de uma guerra que não entendeu ter iniciado. Eu vou descobrir a verdade, ela gritou com toda a força que tinha, mesmo quando a razão estava perdida. No fundo, uma dúvida sombria crescia, enquanto a batalha entre vida e morte fervia ao seu redor. Mas antes que pudesse processar qualquer coisa, Marco olhou para ela com um olhar penetrante. Clara, o que você não sabe é que a verdade é um jogo, e aqueles em que você confia podem não ser quem você pensa. E com essas palavras, a realidade que ela pensou conhecer estava prestes a ser completamente destruída. E a última imagem que Clara viu foi o olhar de Marco mudando, e isso a deixou em estado de choque. Ali estava o homem que ela achou que protegeria. E, de repente, uma única ideia a aprisionava. Quem realmente era seu pai? E o que o último momento explosivo significava para todos eles? Clara estava paralisada, horrorizada com o que acabou de acontecer. Silas estava no chão, sem vida, e a figura imponente do homem de preto diante dela parecia se intensificar. Agora você vai pagar por tudo o que sabe. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. A adrenalina disparou em seu corpo. O pânico se apossou enquanto tentava pensar em uma saída. Ela não podia acreditar que Silas tinha realmente morrido. Não, o que você quer de mim? Ela gritou, o desespero encharcando sua voz. O homem avançou, determinado a cumprir alguma ordem obscura. Mas antes que pudesse chegar mais perto, Marco surgiu, puxando-a para um beco escuro. Rápido, para cá, ele ordenou, sua expressão transparecendo a urgência da situação. Clara não hesitou e correu atrás dele. Silas, ele queria me avisar. Ela conseguiu dizer, mesmo em meio ao pânico crescente. Silas foi um traidor e está morto por um motivo. Marco cortou. Seu pai, Rafael, ele é a chave para tudo isso. Silas tinha um plano, não é seguro por aqui. Mas aquilo não fazia sentido. Espera, o que está acontecendo com meu pai? Silas era meu tio, e você está me dizendo que ele era um informante. Marco olhou para trás, o rosto tenso, chegando a parecer pálido sob a luz da explosão que ainda iluminava a noite. Precisamos sair daqui. No entanto, naquele instante, algo inusitado aconteceu. O homem de preto surgiu mais uma vez, sua silhueta destacando-se contra o fundo de fumaça. Ele não estava sozinho. Outros apareceram. Ele está aqui. Um voz gritou e, em um movimento rápido, o homem de preto se virou. Clara viu uma arma em sua mão, mas antes que pudesse processar, um disparo ecoou. O homem caiu no chão, mas não antes de gritar. A cena mudou rapidamente. Clara ficou chocada ao perceber que o homem que havia caído ao lado dela era seu pai, Rafael. O coração dela disparou em desespero. Pai, ela gritou, correndo até ele. Marco a puxou de volta. Clara, não! É uma armadilha. Mas foi tarde demais. O impacto estava feito. Rafael, que ela achou que tinha perdido para sempre, estava bem ali, com um olhar distante e confuso. Clara, ele murmurou, as palavras mal escutadas. Você não pode estar aqui. Mas o olhar dele estava perdido em algum lugar que ela não podia ver. E, então, como um baque, Clara percebeu.
Acontecia algo muito mais profundo com Rafael. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Silas tentou me avisar, ela disse, mas a confusão só aumentava. Você não entende, Rafael sussurrou, um fio de sangue escorrendo de seu lábio. Silas não era apenas um informante. Ele era parte de uma grande conspiração. Sua mãe. Ele parou, o olhar dele parecendo como se quisesse transmitir algo que não podia. Minha mãe? O temor nasceu no peito de Clara. O que você quer dizer? O que você está escondendo? Mas antes que Rafael pudesse responder, Marco gritou: Olhe, eles estão vindo! Clara virou-se e viu mais sombras se aproximando. Archer e seus homens, prontos para retaliar. Ela começou a recuar. Não, o que está acontecendo? O que isso significa? Era tudo um pesadelo, e o que ela mais temia tornava-se realidade a cada instante. Rafael olhou para Clara, e foi um olhar de dor e desespero. Clara, o que eu não consegui te contar, soltar o que você aprendeu pode ser a única forma de acabar com tudo isso. Silas era mais do que um informante. Ele é parte de uma linhagem que deve ser extinta. Linhagem? Do que você está falando? A pergunta brotou antes que pudesse processar a gravidade. Mas então, a expressão de Rafael mudou. Silas era um membro de uma sociedade secreta, e sua mãe, ela conhece a verdade. Juntos seu futuro e o meu estão agora entrelaçados. Os ecos da verdade estavam cada vez mais claros. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Toda a vida dela, cada história contada por seu pai, tudo parecia uma farsa. E como um final abrupto para uma cena de horror, um balançar dentro do beco chamou sua atenção. A silhueta de uma mulher se destacou. Clara a reconheceu imediatamente. Era a mãe dela, uma relação que sempre pensou que estava perdida. Mas então, Clara não conseguiu controlar a onda de conflitos que se desenhava diante dela. Você não pode deixá-los. Eles a querem. Clara, a verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Ela gritou, mas o perigo estava se acumulando. A noite estava mergulhada em caos, e num último grito de desespero, Clara percebeu que não apenas seu pai e Silas tinham segredos. Era todo um legado obscuro. Uma corrente de sombras se ergueu à sua volta. Com todos os segredos revelados, a única certeza era que a vida que conhecia estava em frangalhos. E a última imagem que teve foi a de seu pai, seu olhar perdido numa maré de confusão, enquanto um grito ecoava na escuridão. A verdade pode ser sua maior arma ou sua maior maldição. O que estava em jogo era mais do que apenas uma vida. Era o destino de todos eles. E com isso, Clara se deu conta de que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Clara estava paralisada, horrorizada com o que acabara de acontecer. Silas estava no chão, sem vida, e a figura imponente do homem de preto diante dela parecia se intensificar. Agora você vai pagar por tudo o que sabe. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. A adrenalina disparou em seu corpo. O pânico se apossou enquanto tentava pensar em uma saída. Ela não podia acreditar que Silas tinha realmente morrido. Não! O que você quer de mim? Ela gritou, o desespero encharcando sua voz. O homem avançou, determinado a cumprir alguma ordem obscura. Mas antes que pudesse chegar mais perto, Marco surgiu, puxando-a para um beco escuro. Rápido, para cá! Ele ordenou, sua expressão transparecendo a urgência da situação. Clara não hesitou e correu atrás dele. Silas, ele queria me avisar. Ela conseguiu dizer, mesmo em meio ao pânico crescente. Silas foi um traidor e está morto por um motivo. Marco cortou. Seu pai, Rafael, ele é a chave para tudo isso. Se Silas tinha um plano, não é seguro por aqui. Mas aquilo não fazia sentido. Espera, o que está acontecendo com meu pai? Silas era meu tio e você está me dizendo que ele era um informante? Marco olhou para trás, o rosto tenso, chegando a parecer pálido sob a luz da explosão que ainda iluminava a noite.
Precisamos sair daqui. No entanto, naquele instante, algo inusitado aconteceu. O homem de preto surgiu mais uma vez, sua silhueta destacando-se contra o fundo de fumaça. Ele não estava sozinho. Outros apareceram. Ele está aqui, uma voz gritou, e em um movimento rápido, o homem de preto se virou. Clara viu uma arma em sua mão, mas antes que pudesse processar, um disparo ecoou. O homem caiu no chão, mas não antes de gritar. A cena mudou rapidamente. Clara ficou chocada ao perceber que o homem que havia caído ao lado dela era seu pai, Rafael. O coração dela disparou em desespero. Pai! Ela gritou, correndo até ele. Marco a puxou de volta. Clara, não! É uma armadilha! Mas foi tarde demais. O impacto estava feito. Rafael, que ela achou que tinha perdido para sempre, estava bem ali, com um olhar distante e confuso. Clara, ele murmurou, as palavras mal escutadas. Você não pode estar aqui. Mas o olhar dele estava perdido em algum lugar que ela não podia ver. E então, como um baque, Clara percebeu. Acontecia algo muito mais profundo com Rafael. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Silas tentou me avisar, ela disse, mas a confusão só aumentava. Você não entende, Rafael sussurrou, um fio de sangue escorrendo de seu lábio. Silas não era apenas um informante. Ele era parte de uma grande conspiração. Sua mãe. Ele parou, o olhar dele parecendo como se quisesse transmitir algo que não podia. Minha mãe? O temor nasceu no peito de Clara. O que você quer dizer? O que você está escondendo? Mas antes que Rafael pudesse responder, Marco gritou. Olhe, eles estão vindo! Clara virou-se e viu mais sombras se aproximando. Archer e seus homens prontos para retaliar. Ela começou a recuar. Não! O que está acontecendo? O que isso significa? Era tudo um pesadelo, e o que ela mais temia tornava-se realidade a cada instante. Rafael olhou para Clara, e foi um olhar de dor e desespero. Clara, o que eu não consegui te contar, soltar o que você aprendeu pode ser a única forma de acabar com tudo isso. Silas era mais do que um informante. Ele é parte de uma linhagem que deve ser extinta. Linhagem? Do que você está falando? A pergunta brotou antes que pudesse processar a gravidade. Mas então, a expressão de Rafael mudou. Silas era um membro de uma sociedade secreta, e sua mãe, ela conhece a verdade. Juntos, seu futuro e o meu estão agora entrelaçados. Os ecos da verdade estavam cada vez mais claros. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Toda a vida dela, cada história contada por seu pai, tudo parecia uma farsa. E como um final abrupto para uma cena de horror, um balançar dentro do beco chamou sua atenção. A silhueta de uma mulher se destacou. Clara a reconheceu imediatamente. Era a mãe dela, uma relação que sempre pensou que estava perdida. Mas então, Clara não conseguiu controlar a onda de conflitos que se desenhava diante dela. Você não pode deixá-los. Eles a querem. Clara, a verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Ela gritou, mas o perigo estava se acumulando. A noite estava mergulhada em caos, e num último grito de desespero, Clara percebeu que não apenas seu pai e Silas tinham segredos. Era todo um legado obscuro. Uma corrente de sombra se ergueu à sua volta. Com todos os segredos revelados, a única certeza era que a vida que conhecia estava em frangalhos. E a última imagem que teve foi a de seu pai, seu olhar perdido numa maré de confusão, enquanto um grito ecoava na escuridão. A verdade pode ser sua maior arma ou sua maior maldição. Ao mesmo tempo, como um relâmpago, a figura feminina desabou para o chão, revelando um revelador golpe em seu peito, enquanto Clara e Rafael só podiam observar. Mãe! O grito dela saiu quase em um lamento.
O que aconteceu? A mãe de Clara caiu, e a fraqueza em seus olhos trouxe uma confusão devastadora. Clara, não! Ela murmurou fraquejando. Silas, eu não pude, não consegui. Uma tremedeira tomou conta de seu corpo enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E antes que Clara pudesse entendê-lo, o impacto real daquela noite a atingiu. A cumplicidade, a certeza de que havia algo muito mais obscuro sob a superfície. Silas, ele era seu irmão, Clara. Era também seu pai. A revelação cortou como uma faca. Todas as histórias, as narrativas que ela cresceu ouvindo estavam repletas de mentiras. A verdade dela? Silas não era apenas um traidor. Ele era parte de uma teia confusa de lealdades quebradas e segredos ocultos. No ar, o silêncio começou a assumir uma nova qualidade. Você está mentindo! Clara berrou. Mas no coração, a dúvida começou a se formar. E assim, as peças do quebra-cabeça se alinharam com a verdade mais sombria. A imagem de seu pai, de Silas, tudo começava a girar em sua mente. E enquanto observava a mãe tombar, uma única pergunta ecoou através do caos. O que mais estava escondido? E até onde a verdade a levaria? A sensação era de que a noite ainda tinha muito a revelar, e Clara estava prestes a ser mergulhada em um caos mais profundo do que jamais poderia imaginar. Mas agora, a única certeza era que as sombras estavam cada vez mais próximas, e o destino dela parecia mais incerto do que nunca. Clara estava paralisada, horrorizada com o que acabara de acontecer. Silas estava no chão, sem vida, e a figura imponente do homem de preto diante dela parecia se intensificar. Agora você vai pagar por tudo o que sabe. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. A adrenalina disparou em seu corpo. O pânico se apossou, enquanto tentava pensar em uma saída. Ela não podia acreditar que Silas tinha realmente morrido. Não! Que quer de mim? Ela gritou, o desespero encharcando sua voz. O homem avançou, determinado a cumprir alguma ordem obscura. Mas antes que pudesse chegar mais perto, Marcos surgiu, puxando-a para um beco escuro. Rápido, pra cá! Ele ordenou, sua expressão transparecendo a urgência da situação. Clara não hesitou e correu atrás dele. Silas, ele queria me avisar. Ela conseguiu dizer, mesmo em meio ao pânico crescente. Silas foi um traidor e está morto por um motivo. Marco cortou. Seu pai, Rafael, ele é a chave para tudo isso. Se Silas tinha um plano, não é seguro por aqui. Mas aquilo não fazia sentido. Espera, o que está acontecendo com meu pai? Silas era meu tio, e você está me dizendo que ele era um informante? Marco olhou para trás, o rosto tenso, chegando a parecer pálido sob a luz da explosão, que ainda iluminava a noite. Precisamos sair daqui. Mas naquele instante, o ar mudou. Uma presença densa os envolveu, e algo no olhar de Marco sugeriu pânico, uma fraqueza momentânea. Olha, Clara, ele começou, mas foi interrompido por um som pesado. Um veículo se aproximava, e as luzes dos faróis dispararam como lanças. Junto com a luz, veio um grupo de homens, todos vestidos em ternos escuros, com expressões sérias. Ali estão eles, uma voz gritou, e o clima tornou-se opressivo. Eles são da unidade de controle, Marco sussurrou, enquanto puxava Clara para mais perto. Eles não são amigos, eles trabalham para... Não importa. A tensão era palpável. Clara olhou para Marco, sua respiração descontrolada. Então, você sabia que eles vinham? A dúvida a consumia, e suas emoções explodiram em fúria. Como você pôde esconder isso de mim? Eu não tive tempo, Clara. Marco gritou de volta. E quando parecia que tinham encontrado uma saída, o homem de preto que antes estava atirado no chão começou a se levantar. As feridas já cicatrizadas de forma sobrenatural.
O quê? Como é possível? Clara mal podia acreditar. Era como se tivesse invocado um monstro. O homem de preto sacudiu a cabeça como se despertasse de um pesadelo, olhando ferozmente para ela e para Marco. Vamos acabar com vocês de uma vez por todas. Ele recuou, apontando a arma, e um tiro ecoou. Mas em vez de atingir Clara, um flash ofuscante cortou o ar, e então tudo ficou em silêncio. Uma figura nova apareceu, uma mulher, arrasadora em sua presença, vestindo um longo casaco de couro. O olhar dela era de pura determinação, e uma aura poderosa circundava seus movimentos. Clara congelou. Ela conhecia aquela figura. Era a sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? O coração de Clara disparou. Você estava morta. Eu pensei que... A mulher sorriu, mas não era um sorriso completo. Eu não estava morta, Clara. Eu estava me escondendo. Todos envolvidos nessa guerra de sombra são parte de uma teia maior do que você pode imaginar. O que você viu hoje é apenas o começo. Clara ficou sem palavras. As revelações estavam jogadas no ar com um peso insuportável. E o choque se transformou em pavor, quando a mulher voltou-se para o homem de preto. Silas, você nunca deveria ter voltado. Seu tempo já passou. A revelação era como um pesadelo que não podia ser ignorado. A noite, antes caótica, agora estava repleta de segredos que podiam destruir tudo. Rafael, o homem que sempre foi seu pai. Tudo o que Clara acreditou até agora estava se desintegrando. E enquanto ela tentava encaixar as peças do quebra-cabeça, um tiro disparou novamente, dessa vez em direção à mãe. Não! Clara gritou, mas o tempo pareceu desacelerar. A bala atravessou o ar e atingiu a mulher. O impacto arremessou para trás, e um grito surgiu da garganta de Clara. Um grito de dor e confusão. Ela não sabia o que mais poderia suportar. Você não pode, a mãe sussurrou enquanto caía. A verdade, Clara, a verdade é sua única arma, mas você deve estar atenta. E então ela se desfez em sombras, como se nunca tivesse existido. Clara ficou ali, no meio do caos, enquanto tudo se desmoronava ao seu redor. O que realmente tinha acontecido? A linha entre realidade e ficção se tornara impossivelmente turva, e Clara sabia que o caminho que tinha pela frente seria mais perigoso do que jamais imaginou. A única coisa clara era que a verdade que ela precisava descobrir poderia destruí-la. E enquanto o horror a cercava, um pensamento aterrorizante surgiu. E se todos ao seu redor estivessem de alguma forma envolvidos em uma conspiração ainda maior do que ela poderia suportar? A Clara ficou paralisada, os olhos fixos na cena diante dela. A morte de sua mãe havia sido um golpe tão forte que sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. E enquanto aquele homem de preto se aproximava, um solo de desespero apertava seu coração. Vão me calar, mas eu não vou deixar. Marco, ao seu lado, puxou-a com força. Clara, corra, agora! Ele estava certo. Ela não podia ficar ali. Não agora. Os flashes de luz do carro de polícia cortavam a escuridão, mas não trouxeram alívio. As malas guardadas no porta-malas. Os arquivos com provas suficientes para expor todo o esquema. Clara tinha que chegar até eles. Estamos quase lá, Marco gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Eles entraram no beco, as sombras dançando ao redor, como se estivesse presa em um pesadelo. Mas algo dentro dela queimava com a determinação de acabar com a teia de mentiras que havia consumido sua vida. Você sabia a verdade sobre meu pai, não é? Ela disse, tossindo entre a fumaça e do vento gelado. Marco hesitou. Clara, não é hora. É sim. Me diz, você já sabia que Silas era meu tio e que ele tomou decisões que destruíram nossas vidas. O eco da revelação ainda estava fresco em sua mente, uma ferida exposta.
Eu não queria que você estivesse envolvida nisso. Eu achava que estava te protegendo. Marco parecia aflito, suas palavras rapidíssimas. Eram sombras de ambos os lados que já tinham os encontrado. No fundo, Clara sabia que a história não acabaria assim. Pela sua mãe, por Silas, por tudo que lhe foi tirado. Um grito a fez parar. Um lampejo de raiva passou por ela enquanto se virava. A verdade é que seu pai foi injustamente condenado. Não podemos deixar isso assim. Nossas vidas dependem disso. Um grupo de homens aparecia por trás dela, cada vez mais próximos. Clara, a voz de Rafael, cortou o ar, sua presença emanando força. Vá, cuide-se. Ele avançou, mas já era tarde. A última frase ecoou em seu coração como uma ordem silenciosa. Clara não tinha escolha. Com Marco ao seu lado, ela correu. Cada passo a levava mais longe da escuridão que começara a se desfazer. Ela sabia que tinha um propósito. Agora era a hora da decisão. Rápido, para o carro! Marco gritou, as chaves balançando em sua mão. Clara saltou para o banco de trás, enquanto Marco se instalava na frente. A cidade passava à medida que a liberdade parecia mais perto. Mas algo permanecia na mente de Clara. Um peso que a seguia. Todo esse tempo, aqueles mentirosos tinham tentado moldar seu destino. Mas agora, fracas ou vultosas, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Com os faróis iluminando a estrada, Marco olhou de relance para ela. Precisamos ir a um lugar seguro. Você não pode se deixar abater agora. As palavras travaram seu coração. Era tudo tão novo e assustador. Mas dentro dela havia uma chama que se recusava a se apagar. A polícia estava atrás deles, as sirenes crescendo numa cacofonia aterrorizante. Clara respirou fundo. Não, ela não poderia deixar que o medo a dominasse. A verdade que ela buscava estava ao seu alcance. Fugindo do passado, ela tinha uma nova missão: encontrar o que restava da verdade sobre seus pais e o que estava escondido. E enquanto navegavam pelas ruas escuras, seu coração pulsava entre expectativa e temor. Sabia que a batalha não tinha acabado. Uma certeza despontava em sua mente. Não importa o quão sombria a noite se tornasse, a verdade seria sua aliada. E assim que os faróis se apagaram no horizonte, Clara preparou-se para o que viria. O futuro poderia ser incerto, mas ela estava pronta para enfrentar cada sombra. Agora, eu tenho um pedido urgente para você. Se você se importa com essa história, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apoie o canal e venha fazer parte dessa jornada conosco. Seus cliques fazem toda a diferença.